aqui uma questão sobre o Word 2003. Então, em outro vídeo aqui, já gravado, nós fizemos os comentários aqui para as questões que caíram sobre o Office 2007. Questões tanto de Word como de Excel 2007. E no mesmo concurso, no mesmo cargo, atendente comercial, nós tivemos questões das duas versões do Office. Tanto do Office 2007, onde nós já fizemos aqui comentários em vídeos anteriores sobre essas questões, como também do 2003, né, que a gente inicia agora aqui uma questão sobre o Word 2003. A figura abaixo, que mostra uma janela do Word 2003, com o documento em edição, serve de base para duas questões, as questões 15 e 16. Então nós temos uma janela aqui do Word 2003, com um trechozinho de texto, e esses dois caracteres DE, palavra DI, que está selecionado. Então a questão número 15 diz: assinale a opção em que se descreve a forma correta de copiar apenas a palavra campanha no primeiro parágrafo do documento mostrado em outro local desse documento, sem que ela seja apagada do local original, ou seja, sem movê-la, e sim copiá-la. Então, como aqui na figura a gente tem a palavra DI está selecionada, a gente tem que selecionar primeiro a palavra campanha, depois utilizar o recurso do copiar. Como é que a gente pode usar o recurso do comando copiar? Através do atalho que é o Ctrl C, através de um clique no menu editar, depois na opção copiar, clicar com o botão direito do mouse na palavra selecionada e na lista de opções clicar em copiar, ou ainda, clicar sobre o botão copiar, que fica na barra de ferramentas, né, ao lado do recortar. E ainda tem um recursozinho que a gente pode utilizar, que é bem interessante e rápido, que é pressionando a tecla Ctrl, clicar sobre o item, sobre o trecho selecionado e arrastar até a outra posição desejada, e quando soltar, isso pressionando a tecla Ctrl, o Word fará uma cópia daquele trechozinho selecionado. Então nós temos todos esses recursos aqui que a gente informou para realizar a cópia de um trecho selecionado, né? Então, selecionar primeiramente a palavra campanha, usar uma opção do comando copiar, atalho, menu editar, botão, e depois selecionar ou clicar no local desejado e usar o comando colar, que pode ser através do atalho Ctrl V, pode ser através também do menu editar, pode ser através de um botão na barra de ferramentas, pode ser através de um clique com o botão direito do mouse. Todos os recursos que a gente tem primeiramente para copiar, depois a gente vai ter também para colar. Então a letra A diz: aplicar um clique duplo na palavra campanha. O item começou correto porque o clique duplo vai selecionar a palavra campanha. Teclar simultaneamente as teclas Ctrl e V. Então esse item já está errado, por quê? Porque o Ctrl V é o atalho do colar. Então eu tenho que inicialmente copiar a palavra selecionada, para depois aplicar um clique no local onde se deseja copiar e usar o comando colar, Ctrl V. E aqui tem Ctrl V, que não é o atalho para copiar, e depois clicar no botãozinho do pincel. O botão do pincel, a gente já comentou aqui em vídeos anteriores, que ele tem a função de copiar a formatação de um trecho de texto para uma outra parte no documento. Por exemplo, nós temos aqui o Word 2003 e nós temos essa palavra aqui, arquivo, que está com uma formatação completamente diferente do restante do texto. Se eu selecionar aqui essa palavra, por exemplo, com dois cliques, e clicar no íconezinho do pincel, eu vou poder aplicar essa mesma formatação a uma outra parte do texto. Então, eu vou selecionar aqui, utilizando-se recursos. Então, vejam aí que a mesma formatação foi aplicada aqui nessa outra parte do texto. Então, a ferramenta pincel tem a função de copiar, mas não uma palavra, não um texto selecionado, não uma imagem, copiar apenas a formatação de uma parte do texto para outra. Então, item A está descartado. A letra B, ó, a gente já percebe que tem de novo aqui o ícone do pincel, já vai estar errado. Aplicar um clique triplo na palavra campanha. Então já começou errado o item, porque o triplo clique, ele seleciona o parágrafo completo. O duplo, como tinha no item A, selecionaria somente a palavra. Mas o triplo já vai selecionar o parágrafo completo. 1, 2, 3, e não só uma palavra. Então já começou errado, porque não precisa selecionar o parágrafo completo, somente a palavra campanha deveria ser copiada. Depois, o atalho correto do comando copiar, Ctrl C, em seguida clicar no outro local do texto e usar o botão do pincel. Então tem dois erros aqui nesse item, o triplo clique e usar a ferramenta pincel no final para colar. Letra C, selecionar a palavra campanha, tem que selecionar a palavra para poder copiar.
Teclar simultaneamente as teclas Ctrl e V, só que eu não posso começar usando colar, eu tenho que começar usando copiar, depois de selecionar a palavra, aplicar um clique no local onde se deseja copiar a palavra e clicar no botão, aí aqui aparece o copiar. Então, se esse Ctrl V tivesse aqui e esse botão copiar lá, tivesse invertido aqui a ordem dos comandos, esse seria o item correto. Selecionar a palavra campanha, primeiro clicar no botão copiar, depois clicar em outro local no documento, teclar Ctrl V para colar. Então, a sequência dos comandos aqui está errada, item C também está falso. Letra D. Selecionar a palavra campanha, teclar simultaneamente as teclas Ctrl e X. Ctrl X é o atalho do comando recortar. E aí, no caso, a palavra selecionada, campanha, será retirada de um local e colocada no outro. E o que no enunciado da questão diz, sem retirar a palavra do seu local de origem, apenas fazer uma cópia. Depois, aplicar um clique no local onde se deseja copiar a palavra, pressionar simultaneamente as teclas Ctrl M. Então, um atalho no Word que serve para aplicar um recuo de texto, né? A gente teclar aqui Ctrl M, vai aplicar um aumento de recuo de texto aqui no parágrafo onde se encontra o cursor. Então, tanto está errado aqui o atalho para fazer a cópia, que seria Ctrl C e não Ctrl X, como o atalho depois para colar, que seria Ctrl V e não Ctrl M. Tudo errado aí na letra D, sobrando aqui então a letra E que diz, selecionar a palavra campanha, clicar no botão, esse é o botão referente ao comando copiar, correto, aplicar um clique no local onde se deseja copiar a palavra, clicar no botão, esse é o botão referente ao comando colar. Então, selecionar a palavra, usar o comando copiar, clicar no outro local no texto, usar o comando colar. Letra E tem um procedimento, um passo a passo correto para se realizar uma cópia de uma palavra dentro do texto. Ok? A outra questão referente àquela mesma figura diz que com relação à janela ilustrada e ao texto, né, e ao Word 2003, assinale a opção correta. A letra A diz, ao se clicar no botão facinho de identificar, que é o botão minimizar da janela do Word, a janela do Word será maximizada. Então, totalmente errado, será minimizada. Então, o botão maximizar é aquele outro que tem um quadrinho, né, dentro da caixa. Errada a letra A. B. Ao se selecionar uma palavra no documento e se clicar no botão, é o botão de negrito, será aplicado negrito a essa palavra, caso ela não esteja assim formatada. De uma forma aqui inteligente e correta, né? A organizadora colocou isso porque se uma palavra já está formatada com o estilo de negrito, aí a palavra perde essa formatação. Se ela não está ainda com essa formatação, aí sim, ela recebe a aplicação desse estilo de negrito. Então esse é o item correto da questão, também fácil de identificar, né, qual a opção correta. Em seguida nós temos a letra C que diz, ao se selecionar a palavra donativos e clicar no botão novo documento em branco, apenas essa palavra será apagada no texto. Então isso daqui é um tipo de recurso, de item, de questão, que nós já vimos várias vezes em questões CESP-UNB, em vários concursos. Você seleciona alguma parte no texto, ou já tem alguma parte selecionada, clica nesse botão, vai se excluir o que tem selecionado. Não. Falso. Será aberta uma outra janela, né, do Word com um novo documento em branco. Apenas isso. Os outros dois itens, a letra D. Na primeira linha do texto, ao se selecionar a palavra arrecada e clicar no botão, que é o botão desfazer, essa palavra será deslocada para a posição entre as palavras dos e correios dessa linha. Então a função desse botão não é deslocar para posições anteriores, palavras anteriores, um trecho de texto selecionado. Na verdade é uma ferramenta que vai desfazer os últimos comandos que foram executados dentro da janela do documento, daquele arquivo que está sendo utilizado. Então reverter as últimas ações, os últimos comandos, as últimas alterações feitas na janela e não modificar o posicionamento simplesmente de palavras ou trechos de texto selecionados. E a letra E que diz, ao se selecionar um dos parágrafos do texto e clicar no botão que exibe ou oculta caracteres não imprimíveis, será iniciada a verificação ortográfica do parágrafo selecionado. Então, totalmente errado, porque para verificar a ortografia, nós usamos aquele botãozinho que tem as 3 letrinhas A, B, C na barra de ferramentas, ou iniciar a verificação de ortografia com a tecla F7, né?
ou então no menu ferramentas o comando verificar ortografia. Então nós temos aqui alguns recursos para verificar ortografia e gramática em um texto ou um trecho de texto selecionado. Ferramentas, tecla F7, botão com as 3 letrinhas ABC na barra de ferramentas, né, e não através dessa ferramentazinha aqui. Então, a opção correta da questão, nós identificamos aqui o recurso do negrito na letra B de bola. Nós temos agora aqui uma questão sobre o Microsoft Excel. Com relação à janela do Excel 2003, mostrada na figura acima, e a esse programa, assinale a opção correta. Letra A. Ao se clicar na célula B3 e em seguida no botão, nós temos o botão aqui que é o de aumentar casas decimais. Um zerinho em cima, 2 zerinhos logo a seguir, abaixo, e a setinha apontando para o lado esquerdo. Identificamos aqui o botão aumentar casas decimais. O conteúdo da célula será alterado para 400, 400. Então vamos ver aqui. Dentro da célula B3 nós temos o número 40. Clicar no botão aumentar casas decimais não vai colocar simplesmente mais um zero à direita. Vai criar uma primeira casa decimal, já que o conteúdo da célula, número 40, não existe ainda casas decimais. Então ele não vai colocar simplesmente um zero, ele vai colocar vírgula, zero. Então nós vamos abrir aqui o Excel 2003. Vamos colocar aqui o número 40 dentro dessa célula e vamos clicar no botão aumentar uma casa decimal. Então não vai ficar 400, vai ficar 40,0. Agora, a partir do momento que o número da célula já tem casas decimais, aí sim, apenas acrescenta-se um zero à direita, outro zero à direita, outro. Mas no caso lá que não exibe ainda nenhuma casa decimal, só o 40, vai primeiramente exibir 40,0. Na letra B nós temos, para se selecionar o grupo de células formado pelas células A1, A2 e A3, é suficiente clicar na célula A1 e em seguida clicar na célula A3. Bom, para selecionar o grupo de células A1, A2 e A3, não é possível simplesmente clicando em A1, depois em A3. De jeito nenhum. A1, depois em A3? Não. Então, o que eu poderia fazer aqui? Um meio seria clicar na célula A1 com o botão esquerdo e mantendo pressionado arrastar até A3. Um outro meio seria clicar na célula A1, segurar a tecla Shift ou pressionar, manter pressionada a tecla Shift, clicar em A3. Então, foi exatamente o que ficou faltando ali para o item B ser correto. Você clicar em A1 e depois clicar em A3? Não. Clicar em A1, manter pressionada a tecla Shift e clicar em A3. Se fosse pressionada a tecla Ctrl ao invés de Shift, aí selecionaria A3, mantendo também a seleção de A1. Somente A1 e A3, as duas células. Outra maneira de selecionar as 3 células é você clicar em A1, pressionar a tecla F8 no teclado, que vai ativar aqui na barra de status, ó, uma opção chamada seleção de extensão. A mesma coisa que existe no Word 2003 também, que a gente comentou em vídeos anteriores. E com isso, eu posso usar aqui a setinha para baixo, ó, setinha para a direita, para baixo, e aí selecionar qualquer parte da planilha que eu desejo. Então, se o objetivo era selecionar A1, A2 e A3, poderia simplesmente, ó, já que o cursor estava em A1, né, tecla F8, e depois usar a setinha para baixo para selecionar também A2 e A3. Então nós teríamos várias maneiras de selecionar as células A1, A2 e A3. Menos essa daqui, A1, depois clicar em A3. A letra C diz, para se somarem os valores das células B2 e B3 e colocar o resultado na célula B4, é suficiente clicar na célula B4, digitar a formulazinha igual B2 mais B3 e em seguida teclar Enter. Então é uma questão extremamente fácil, porque é um cálculozinho básico no Excel. Somar 2 células, nunca esquecer o sinal de igual, porque nós já tivemos aulões de exercícios em alguns cursinhos aqui em Fortaleza esse ano, e inclusive antes da realização desse concurso, dos Correios, e a gente mostrou questões do CESP-NB, em que eles colocam uma pegadinha, colocam uma formulazinha
sem um sinal de igual na frente, né? E o que acontece? Quando você tecla Enter, não é executado o cálculo, não é obtido nenhum resultado de cálculo. Então, se eu colocasse aqui, na janela do Excel, sem um sinal de igual, simplesmente D3 mais D5, D3 mais D5. Isso daqui seria entendido como se fosse uma digitação de texto dentro dessa célula. Ele não me dá resultado nenhum, ele não executa o cálculo. Agora, se eu colocar igual D3 mais D5, aí os dois valores das duas células serão somados e o resultado vai aparecer nessa célula onde se digita o cálculo. Então, se é para somar as duas células B2 e B3, na célula B4, você vai clicar na célula B4 e digitar o igual, indicando que vai iniciar o cálculo, e somar as duas células, B2 mais B3, e em seguida teclar Enter. Então, esse é o item correto da questão, bem fácil de ser identificado. Ainda temos outros dois itens. Para se multiplicarem os valores das células B2 e C2 e colocar o resultado na célula D2, é suficiente selecionar as células B2 e C2, clicar no botão do X, próximo ao canto superior direito da janela, que é o botão fechar. Vai, no caso, iniciar o procedimento de fechar a janela que estava sendo mostrada e não de se multiplicarem os valores. Então, depois de selecionar as duas células, o que nós poderíamos fazer aqui para multiplicar os valores, né? Poderíamos usar uma ferramentazinha chamada inserir função. Vai exibir uma lista de funções do Excel. Entre essas funções, nós temos uma aqui para realizar a multiplicação, que é a função multi. Multiplica todos os números dados como argumentos para a função. Então, nós poderíamos tanto utilizar a função multi do Excel para multiplicar células ou valores de células, como também poderíamos simplesmente utilizar o símbolozinho do asterisco, né? Onde, no caso aqui, ele pede para multiplicar o quê? Multiplicar os valores das células B2 e C2. Então, simplesmente eu poderia clicar na célula D2, digitar igual B2 asterisco C2 e Enter, que seria feita a multiplicação das duas células. E a letra E que diz, caso sejam selecionadas todas as células da planilha, e se clique no botão AZ, classificar em ordem crescente, será aberta uma ferramenta de revisão ortográfica que permitirá a procura de erros ortográficos nas células da planilha que contenham palavras da língua portuguesa. Então, assim como no Word, o Excel também possui aquela mesma ferramentazinha ABC para verificar a ortografia, né, em conteúdos de texto colocados em células. Então, essa ferramentazinha que foi colocada, de A para Z, é classificar os itens, né, de uma coluna em ordem alfabética, numérica, por data, dependendo do conteúdo da coluna, né, em ordem crescente, e não fazer uma revisão de ortografia na planilha. Ok? Então, questões aí, duas questões sobre o Word 2003 e uma sobre o Excel 2003, que foi cobrado nesse concurso dos Correios. Em breve a gente retorna aí para a resolução de